Boa noite. Amém? Amém. Nós estamos analisando, examinando a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma e já por vários meses, versículo por versículo, sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus, como nós sempre temos pedido, estamos analisando à luz do Evangelho o que o apóstolo escreveu àqueles irmãos do primeiro século. O que queria Paulo dizer com estas palavras? E o que serve para nós estas palavras tão antigas que por mais de 2000 anos ainda continua ecoando nos ouvidos dos fiéis do Senhor? Que por mais de 21 séculos continua sendo anunciado pelas igrejas fiéis do Senhor. Nós, quando olhamos para o capítulo 14, nós observamos Paulo cuidadosamente já orientando os irmãos sobre a questão de alguns irmãos que tinham pertinência a alguns costumes e outros que não tinham pertinência. E eles conviviam juntos, sentados como os irmãos estão, em bancos ou nas casas, lá no meio do Império Romano, na cidade, a capital do Império, aqueles irmãos vindo de várias origens, principalmente em dois povos, os gentios e os judeus, e de uma forma chamada pelo Espírito Santo do Senhor, eles começaram a conviver juntos. Mas eles tinham costumes religiosos diferenciados, tanto que esses costumes ainda tinha uma certa prevalência quando eles conheceram o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação pela graça. Esses irmãos eram salvos, eram fiéis, mas eles precisavam ainda de ter paciência com eles, porque eles precisavam entender melhor, necessitavam aprender melhor como é que deveria se comportar no dia a dia da longa caminhada que eles ainda haviam de ter. E para a nossa própria comunhão, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele explica com ricos conteúdos de pormenores para que possamos nos conscientizar de coisas que não é errado fazer, mas é bom não fazer. Veja só, Paulo não estava falando de pecados como roubos, fornicação, adultério, mentiras, maledicências. Não é isso que Paulo estava dizendo que era permissível fazer. Não. Paulo estava dizendo de outras coisas das quais nós já vimos a semana passada. Era tão simples, irmãos, porque os judeus, eles viam os irmãos gentios comerem carnes. E Paulo toca no assunto também em Coríntios, porque aquelas carnes eram, vamos dizer, sobras dos sacrifícios que eram feitos aos deuses pagãos, e eles não iam jogar fora aquelas carnes, eles colocavam nos açougues para vender, como nós vemos em Coríntios. E também a guarda do sábado, que era tão perpetuado no coração dos judeus, como a circuncisão, que simbolizava a aliança em Abraão, assim também o sábado, que era um dos itens do decálogo, dos 10 mandamentos, guardar o sábado. E aqueles irmãos convertidos, vindos do judaísmo, eles se incomodavam de ver os irmãos gentios trabalhando no sábado, comendo no sábado, festejando no sábado, e eles julgavam aqueles irmãos gentios, considerados fortes,
E Paulo teve que colocar uma interferência nessa questão para que aqueles irmãos não tornassem inimigos. Porque quando chega na igreja, nós somos amigos. E se nós não tomarmos cuidados, por questões pequenas, nós ficamos implicantes. Depois da implicância, começamos a julgar aqueles irmãos. E Paulo diz, não, espera aí, não precisa de fazer nada, não é assim. Nós podemos conviver juntos, sabendo que essas coisas nada atrapalham na fé do Senhor. Diante dessa introdução, um pouquinho mais longa do que o nosso costumeiro, nós apresentamos por irmão a leitura, para você que veio no capítulo 14, a partir do verso 10, a nossa irmã já está projetando, e nós vamos ler. Amém, irmãos? Podemos ler? Amém. Leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para este é imunda. Mas se por causa da comida se contrista seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem-tus fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer que o Senhor nos deu a oportunidade no seu Espírito de levar a sua santa palavra a cada coração e que cada irmão ouvinte, tanto aqui presente quanto nas redes sociais, possa abrir seus corações, possa abrir seu coração para poder deixar a palavra e a orientação de Deus entrar. Amém? Continuando no mesmo teor da oração, deixar a palavra de Deus entrar para que possamos quebrar paradigmas que atrapalham nossos irmãos. Pela segunda vez estamos apresentando esse assunto do capítulo 14, como já dissemos para os irmãos, onde Paulo, ele passa a tratar uma questão de grande importância, referente aos que compartilham a mesma fé em Cristo. Tudo que envolve compartilhar a mesma fé em Cristo é muito importante. É uma questão de liberdade que temos em Cristo, de desfrutar do que nos cerca, contanto que exemplos de atos pecaminosos, como já falamos para os irmãos, a mentira, a fornicação, o adultério,
a maledicência, o roubo, essas coisas não estão nesse contexto da nossa pregação de hoje. Na verdade, as coisas que não atrapalham a nossa fé, não deve haver tabus comuns entre estas coisas de comer ou não comer, de trabalhar em certos dias ou não, na nossa reunião, na nossa comunidade de crentes. Paulo era também exemplo de um cristão legitimamente emancipado desses tabus, como judeu que ele era, pois desfrutava plenamente da liberdade que Cristo lhe concedeu. Irmãos, adaptava-se Paulo no modo de viver dos judeus, quando se achava na sociedade, no grupo dos judeus, tanto quanto de modo de vida dos gentios convertidos, também quando estava no ambiente deles, e ele não provocava outra coisa a não ser estar ali com os irmãos. Provavelmente que se ele estivesse na mesa de um irmão gentil, onde lá tinha uma carne servida, um guisado, um assado, Paulo não ia dizer: olha, eu sou judeu, eu sinto muito, sei que vou chatear vocês, eu não vou comer essa carne porque eu nem sei de onde é, como é que vocês mataram. Então Paulo comia, é isso que ele está dizendo. Então se ele fosse na casa de uns irmãos judeus para comer, e lá não tinha nenhuma carne, ele não ia perguntar por que não tem carne. Então ele comia o que tinha na mesa. E aprendemos que a melhor comida que tem é a comida que tem na mesa. Interessante esses princípios que servem para a gente levar para os nossos filhos. Como eu disse para os irmãos que existe um paralelo com outras cartas, e principalmente com a carta que Paulo escreveu à igreja grega, aos Coríntios, onde esse problema era também um cerne para ser resolvido, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, projeta aí para nós, irmã, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18 em diante, preste atenção para você ver o que Paulo diz. Leitura. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho, como o apóstolo lhe dizia. Porque sendo livre para com todos, olha que interessante, irmãos, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Isto é, o que tinha um capricho ainda de executar a lei na sua vida, guardar a lei. Versículo 21. Agora, para os gentios, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, isso ele não abria mão, a lei de Cristo na casa dos judeus e a lei de Cristo na casa dos gentios. Para ganhar os que estão sem lei, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Quero chamar a atenção para as últimas frases, quando Paulo diz: fiz de tudo para todos, gentios, judeus, celtas, citas e tal. Qualquer irmão que existia em Roma, em qualquer lugar que ele ia, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. Então, se eu tiver que usar uma certa roupa para dar um bom testemunho para o irmão, eu vou usar. Se eu comer alguma coisa, e esta coisa que para mim não tem problema nenhum, eu comer e escandalizar algum irmão, eu não como. Nem penso em comer perto dele. Por que isso? Para chegar a salvar alguns.
Paulo era Salvador? Não. Quem era o Salvador? Jesus. Por que Paulo escreveu para salvar alguns? Porque o seu e o meu testemunho, olha aí agora o conflito de predestinação, pode levar alguém para o inferno ou levar alguém para Deus. Jogando essa água fervente na sua cabeça. Entende? Mas Paulo escreve. E eu faço isso, não era por causa dele, mas por causa do evangelho que um dia ele foi chamado a seguir. Amém? Irmãos, nós fazemos coisas e deixamos de fazer coisas, devemos ir, devemos deixar de ir em todos os momentos por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Por que isso? Porque assim eu sou participante do evangelho de Cristo. Quando eu faço o que eu bem entendo, eu não estou sendo participante do evangelho de Cristo. Quando você e eu fazemos o que agrada ao Senhor, ao evangelho do nosso Salvador, somos participantes do evangelho de Cristo. Não é só fazer parte do rol de membros da igreja, é fazer a obra de Deus. Alguns irmãos às vezes me questionam, por que não exclui tal? Por que essa pessoa não vem muito na igreja? Irmãos, já não está na igreja há muito tempo. Já não está na igreja há muito tempo. Porque quem é participante do evangelho de Cristo é que faz parte e faz renúncias por causa do evangelho de Cristo. Isto é ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor não é uma vestimenta, fazer parte de um grupo de igreja. Ser discípulo de Cristo é obedecer o evangelho de Cristo. Mas, irmãos, esta liberdade sempre tinha para o apóstolo Paulo um limite, que era o interesse maior da propagação do evangelho. O que limitava as atitudes do apóstolo Paulo era o evangelho. Não era o que ele achava bom ou ruim. O evangelho determinava as suas ações e a ausência das suas ações. E isso tudo para chegar ao bem supremo daqueles que eram alcançados por evangelho. Paulo tinha cuidado de quando o evangelho chegasse em alguém. Irmãos, se todos os membros da igreja, todos os convertidos sobre a face da terra tivessem preocupação da semente semeada, porque tem gente que acha a semente é plantada e se vai brotar ou não, isso é com Deus. Onde você aprendeu isso? Nós somos responsáveis para regar, de cuidar. Este era o limite que o apóstolo Paulo próprio se impunha, pois sabia que nem todos tinham maturidade espiritual que ele já alcançara. Olha, quem se acha forte na igreja é o que tem que renunciar às coisas. É o que Paulo diz. Quem se acha que as coisas não faz mal nenhum, ele nunca deve fazer o bem no seu bem entender. Ele deve deixar de fazer para chegar àquele irmão que se ofende mais fácil. Os chamados fracos ou os enfermos na fé, como nós vimos no versículo 1. Ora, tanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, com menosprezo, até o ponto de uma contenda. Esses irmãos eram carentes de instruções e deveriam ser acolhidos pelos mais equilibrados, os mais fortes, com carinho, compreensão e muito aconselhamento. Paulo deve-se evitar os debates inúteis acerca de certas questões da vida diária, para os quais alguns ainda não estão preparados. Como nós podemos aproveitar esse momento
para poder falar para os irmãos. Irmãos, nós estamos entrando no ano de 2022. Sabe o que vai acontecer no ano de 2022? Muita discussão política. Um achando uma coisa, outro achando outra. E nós temos que ser sábios. Devemos nos resguardar muito nesse ano que entra, para não enfraquecer um irmão mais fraco, para não contaminar um irmão mais fraco. O debate vai ser árduo, mas nós devemos ser passivos. De forma que aceitar os mais fracos já é um comprometimento que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Foi o que Paulo escreveu. Veja o versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Percebe, irmãos? Quem vai julgar todos nós é o Senhor. Não é um ou outro julgando o que faz e o que não faz. Porque é o Senhor que vai julgar. E veja que no versículo 11, nossa primeira leitura, o apóstolo diz, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Aí sim, diante de Deus. E Paulo está mostrando para nós que, e ele deixa bem claro, que nós devemos ter um saudável exercício da nossa capacidade crítica também, através da qual nós podemos aconselhar nossos irmãos, edificando assim as suas vidas. A sua referência é o ato de julgar, através do qual se estabelece juízos e condenações. É diferente quando você chega para um irmão e diz, irmão, eu não acho bom fazer isso. Pensa bem. Isso não é uma condenação, é um aconselhamento. Isso é uma capacidade crítica de orientar o irmão. Mas a condenação é diferente. Quando você ou alguém já vem condenando, ao invés de aconselhar o irmão. Porque a condenação é prerrogativa de Deus. O aconselhamento é prerrogativa da igreja. E ele está na palavra de Deus. Amém? Paulo, então, cita no versículo 11, Isaías 45 e 23. Projeta para nós, irmã, Isaías 45 e 23, como já está aí. E Paulo diz como está escrito. O como está escrito é esta referência, não nas mesmas letras, mas a mensagem é esta. Porque por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, que é diante de Deus, e não diante de uns aos outros. Porque nesta passagem, no decorrer deste assunto, o apóstolo Paulo demonstra a prerrogativa universal de Deus de estabelecer juízo e julgamento, fazendo com que todos nós, individualmente, venhamos a dobrar nossos joelhos e em louvores à sua majestade. Acontece que quando nós entendemos a majestade de Deus e que nós teremos que dobrar nossos joelhos a Ele, nós, quando olhamos uns para os outros, nós vemos que nós não somos condicionados a estabelecer entre nós um fórum de julgamento.
mas sim de aconselhamento, direcionamento, exortação, admoestação, correção de cada um de nós. Como nós fazemos com os nossos filhos. Nós não devemos julgar nossos filhos. Quando alguém chega para um filho e diz, você não presta, isto é um julgamento, é uma sentença. Agora, quando você chega para o seu filho, filho, você precisa de mudar. Você precisa de ver as coisas melhores, entender melhores as coisas, entender que as coisas não são como você pensa e que você precisa de mudar. E isto é bíblico, irmãos. Percebe? Assim a igreja do Senhor, a partir de então, irmãos, neste assunto que estamos observando e nos concentrando, que a partir de então o apóstolo Paulo arredonda a sua mensagem e concentra-se novamente na necessidade do amor aos mais fracos. Condenar os mais fracos é fácil. Agora, abraçar os mais fracos é uma outra proposta, e é esta proposta que Paulo faz. De forma, meus irmãos, que nos versículos 13 e 23 em diante, que nós não vamos terminar tudo hoje, Paulo começa a traçar em continuidade desde o versículo 1, falando acerca dos nossos relacionamentos entre fracos e fortes na fé. Mas aqui as suas exortações envolvem tanto as nossas atitudes, não desprezar ou condenar algum irmão, quanto as nossas ações. Sabe qual as nossas ações? A principal, não levar alguém a tropeçar. Não levar alguém a tropeçar. Assim o apóstolo parte por uma ação que nós não mais devemos fazer. E esta ação que nós não devemos fazer mais é a mais negativa de todos. É estabelecer um fórum de julgamento entre nós. Para uma ação mais santa, conveniente, que agrada a Deus. Num firme propósito de não pormos qualquer obstáculo na vida de um irmão que precisa de ajuda, que precisa que pegue na mão dele, que precisa que traga-o de volta. E esta ação, ela tem um sintoma positivo, porque você ganha esse irmão de volta. Agora, se ele não quiser vir mais, ele não foi porque você julgou ele, mas sim porque ele não quis mais ficar entre o povo de Deus. E no versículo 13, nós lemos, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? Não julguemos mais, isto é, parem de julgar. E Paulo faz essa ressalva de que ele está falando de coisas que são completamente lícitas. Não é escândalo de pecado que ele está passando. Retorno para os irmãos. Porque o pano de fundo de todo este imbróglio, dessa discussão, eram de fato pormenores, porque tratava-se ainda do estabelecimento, do ressurgimento, da imposição de alguns, da lei judaica, que se referia em duas principais situações. As comidas que os irmãos gentios comiam, né, e a observância dos dias sagrados, o sábado, por exemplo, os dias de festas. Os judeus atropelavam todos esses dias, dia de festa, Páscoa. Eles estavam trabalhando e tendo uma vida normal, enquanto os judeus diziam, espera aí, nós estamos no meio de Abíbi,
E ao primeiro mês temos que celebrar a Páscoa. E os gentios perguntavam, irmão, que Páscoa? Estou na graça. Não, é um escândalo para nós ninguém falar nada da Páscoa e não celebrar a Páscoa. E os gentios diziam, que Páscoa? Entende, irmãos? E isso dava muita confusão. E Paulo diz no versículo 14, na primeira parte, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Olha, dessas coisas de comer ou não comer, porque esses irmãos judeus tornaram-se vegetarianos, e o que me parece aqui, eles tornaram-se até veganos. Só comiam legumes. De tão puros e santos que eles queriam ficar, ainda que já estavam na graça. Então eles diziam, nós não vamos comer mais carne alguma, vamos ser veganos, vegetarianos, que seja. Agora, quando os gentios olhavam para esses irmãos, eles desprezavam eles, como nós vemos nos primeiros versículos, banalizavam eles, desprezavam. E qual o ato de desprezo que você faz para alguém? Quando você faz o que aquele que não vai gostar de ver você fazendo e ele vai se escandalizar nesse ato. Tinha algum problema os gentios, por exemplo, comerem coisas fora do ritual judaico? Na graça não, e Paulo diz, eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é impura por si mesmo. Então Paulo é compatível nesse ensino com o dito de Jesus. Vocês lembram? Em Mateus capítulo 15, versículo 11, olha o que Jesus disse para os próprios judeus. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca. E isto contamina o homem. Olha, irmãos, o fato dos gentios comerem carne não contaminava eles. Mas o que eles falavam dos irmãos judeus, que escandalizavam por eles comer carne, e isso contaminava eles. Ora, Jesus já tinha dito sobre isso. E Paulo também é compatível com o dito da santa voz que veio dos céus ao apóstolo Pedro. Vocês lembram em Atos 10 e 15, quando desceu aqueles 4 animais imundos? E essa voz dizia, pela segunda vez, não faças tu comum o que Deus purificou. Não faça essas coisas imundas, Pedro, que você está vendo, não como de jeito nenhum, nem toco, porque Deus purificou. Irmãos, nesse contexto da nossa pregação de hoje, no sentido de Pedro receber essa voz e Jesus dizer o que contamina o homem, e Paulo fazendo o meio de campo entre gentios e judeus, é que o que contamina alguém é quando nós ofendemos alguém. É o que sai da nossa boca, não o que nós comemos, não o que nós bebemos, mas o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca pode ser palavras boas, pode ser palavras de desprezo de alguém, de maledicência e palavras de abençoar. Você acha que da boca dos santos de Deus, dos servos de Deus, deve sair todo tipo de palavra? Uma ventania de palavras boas e ruins? Sons confusos? Ou o som da nossa boca deve ser um som que tem uma direção só, o próximo, em agradá-lo? Amém, irmãos? Para terminarmos, no versículo 15, Paulo fala a verdade, e depois nós vamos continuar, se Deus nos permitir, a semana que vem. Se por causa da comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Irmãos, a comida entra no nosso estômago, o amor fraternal sai do nosso coração.
elas não se encontram. Mas se por causa da comida você entristece alguém, e não só da comida, outras coisas, qualquer coisa que nós formos fazer, fora do contexto entre gentios e judeus, que não cabe mais para nós, qualquer coisa que você for fazer, se for entristecer seu irmão, é porque você não ama ele. Se você usa uma roupa e sabe que um irmão pediu para você não usar, ou que seu pai, sua mãe não usou, é porque você não ama seus pais. Se você usa uma pintura, isso as mulheres, que sua mãe, seu pai ou o pastor pede para você não usar, e você usa, é porque você não ama. Tem algum problema a pintura? Os que as pessoas vão ver, sim. Percebe, irmãos? Se você vai num lugar e sabe que lá vai escandalizar algum irmão e você vai, é porque você não ama seu irmão. Se nesses dias de festa você toma cerveja, por exemplo, que eu não aconselho ninguém tomar, mas você é um crente fortão e sabe que um gole de cerveja não vai te mandar para o inferno, mas você toma, todo cheio de si, não de amor. Você não ama aquele irmão que se escandaliza. E pode ter certeza que ele está certo. Nesses pequenos atos, tão simples, como diz Paulo, tudo é puro para os puros. Nesses pequenos atos, você pode tornar uma coisa tão insignificante num pecado significante. Principalmente porque você faz uma declaração de que não ama, sendo que Jesus nos amou primeiro. E Ele abriu mão de tudo por causa de nós. E nós? E você? O que tem feito de renúncias por causa do seu irmão? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém?